Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a enfermeira Laís Santos, professora, e nós vamos falar hoje sobre anatomia e fisiologia do sistema respiratório e as patologias que podem acometer esses sistemas. Vamos começar? Bem, pessoal, para começar, vamos entender um pouco mais sobre a anatomia desse sistema respiratório. Para a gente lembrar, um sistema é um conjunto de órgãos, tá? Sistema é um conjunto de órgãos. Vamos entender um pouco mais sobre o sistema respiratório. Bem, sobre os aspectos gerais, quais são os componentes aí desse sistema respiratório? Ele é formado pelo nariz, ou as fossas nasais, a faringe, essa estrutura aqui, entre o nariz e que vai direcionar o ar para baixo, para o sistema respiratório, a laringe, a traqueia, essa estrutura aqui, os brônquios, que se dividem em bronquíolos, e os alvéolos, que são as estruturas funcionais do sistema respiratório. Então, gente, todo sistema possui as células funcionais específicas, né? Então, por exemplo, do sistema nervoso nós temos os neurônios, né? Do sistema renal nós temos os néfrons. Então, qual é a estrutura funcional do sistema respiratório? A estrutura funcional do sistema respiratório são os alvéolos. É nessa estrutura que vai ser feita a troca gasosa, onde vai ser absorvido o oxigênio e eliminado o gás carbônico, certo? E essas estruturas ficam localizadas nos pulmões. Então, aqui, para a gente rever. Nariz, faringe, laringe, que fica entre a faringe e a traqueia, pulmões. Nos pulmões, nós temos a divisão dessa árvore traqueobrônquica. Vê se não parece uma árvore, gente. Então, a gente realmente chama de árvore traqueobrônquica, traqueia e brônquios. Os galhos, é como se fosse aqui, os galhos da árvore. Os brônquios, que eles vão se dividindo e se ramificam nos bronquíolos. E os bronquíolos, eles têm os alvéolos aqui nas suas pontas, É nessa estrutura, isso aqui é um saco alveolar, nós podemos ver vários alvéolos. É nessa estrutura que vai acontecer a função de troca gasosa do sistema respiratório. Correto, gente? Ok. O sistema respiratório ele vai se dividir em dois. O trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Trato respiratório superior são os órgãos que vão ficar fora da cavidade torácica. Então, o trato respiratório superior, órgãos e estruturas que se localizam fora da cavidade torácica, fora do tórax. Já o trato respiratório inferior, gente, aí já vai ser o contrário. Órgãos e estruturas que se localizam dentro da cavidade torácica, né? Então, aqui nós vamos ter os órgãos que estão localizados fora do tórax, fora da cavidade torácica, são o trato respiratório superior. E o inferior, que são os órgãos e estruturas localizados na cavidade torácica. Vamos ver quais fazem parte de cada um desses tratos? O trato respiratório superior são os órgãos localizados fora do tórax, como a cavidade nasal, a faringe e a laringe, e a parte superior da traqueia, né? Estão localizados fora da cavidade torácica, fora do tórax.
Já o trato respiratório inferior são os órgãos que são localizados dentro da cavidade torácica, como a traqueia inferior, aí os pulmões, brônquios, bronquíolos e os alvéolos, certo? Vamos ver aqui essa representação gráfica do sistema respiratório? Então, nós temos aqui o trato respiratório superior, cavidade nasal, também a cavidade oral, né, a boca, nariz, aí nós temos a faringe, a laringe, a traqueia superior. Esses são os órgãos e estruturas do trato respiratório superior. Já no trato respiratório inferior, nós vamos ter a parte inferior da traqueia, os pulmões, os brônquios, bronquíolos e os alvéolos. E, além disso, também tem uma estrutura muito importante para o sistema respiratório, que é o músculo diafragma, que é o músculo que possibilita com que a inspiração e a expiração aconteçam. Vamos observar aqui a faringe. Lembrando lá do trato respiratório superior, nós temos a cavidade nasal, e aí nós temos a faringe, que é essa estrutura aqui, que é dividida entre dois sistemas. A faringe, ela é um órgão que é dividida entre o sistema respiratório e o sistema gastrointestinal. Então, pela faringe, o que isso vai significar para a gente? Pela faringe, vai passar o ar, que deve ser direcionado aos pulmões, pelo trato respiratório, e também o alimento, que será direcionado ao esôfago e estômago, pelo trato gastrointestinal. Então, a faringe, ela é dividida em nasofaringe, que é o órgão na altura do nariz, posterior aqui ao nariz, a orofaringe, que é posterior à cavidade nasal, e a laringofaringe, posterior à laringe. Tá, gente? Então, a faringe, ele é esse órgão que ele é comum aos dois tratos, gastrointestinal e trato respiratório, certo? E a laringe, pessoal? A faringe é dividida entre sistema gastrointestinal e respiratório, como nós já vimos. A laringe não. A laringe é um órgão exclusivo do sistema respiratório. Então, é a laringe que vai impedir, por exemplo, que na hora que a gente engula, vá alimento para a nossa traqueia. No momento que nós fazemos o movimento de deglutir, de engolir, a laringe ela se fecha, esses folhetos aqui, ó, se fecham, impedindo que esse alimento entre pela traqueia. Lembrando, né, gente, que a traqueia vai levar lá para o pulmão, então a gente não quer comida, nem água, nem alimento, nada disso dentro dos pulmões, certo? Somente ar. Então, a laringe vai fazer esse trabalho de fechar a cavidade da traqueia no momento em que nós formos engolir os alimentos. Então, aqui nós temos uma representação da laringe, quando ela é vista de cima, né, através de uma endoscopia. É esse órgão de formato triangular, onde estão as pregas vocais. Ou seja, gente, a laringe é o órgão também responsável pela fala, pela fonação. Então, quando a gente fala ou quando a gente canta, nós estamos utilizando a laringe para a produção desses sons. Epiglote, que é uma estrutura extremamente importante, é essa estrutura que vai fechar, fazendo com que a gente impeça da entrada de comida para a traqueia. Então, a epiglote se fecha no momento da deglutição para evitar a passagem de comida para a traqueia. Aí que nós temos o ocioide, né, o ossinho do pescoço, a cartilagem da tireoide, e aqui nós já temos a traqueia,
Então, logo abaixo da laringe, inicia-se a traqueia. Vamos observar aqui esta representação gráfica. Então, nós temos a laringe, logo abaixo da laringe inicia-se a traqueia. A traqueia, como podemos ver aqui por essa imagem, ela não é um tubo contínuo. Ela é formada por diversos anéis de cartilagem. Isso faz com que ela não se feche, impede que a traqueia colapse, né? Caso a traqueia colapse, nós ficamos sem respirar. Então, ela é formada por esses anéis, justamente para impedir o seu colapso. Esta é uma imagem de uma traqueia cortada, né? Como se nós tivéssemos cortado ela aqui. E aí dá para a gente ver bem aqui, ó, que ela é formada por diversos anéis. Não é uma estrutura reta, lisa, né? Ela é formada por diversos anéisinhos de cartilagem, o que faz com que ela se mantenha aberta o tempo todo, evita que ela se feche, causando a falta do oxigênio no corpo. Depois, então, gente, da laringe, nós vamos ter a traqueia, e depois da traqueia nós teremos os brônquios. A traqueia é essa estrutura que virá até o pulmão e vai se dividir entre o brônquio primário direito, brônquio primário esquerdo. Os brônquios primários, eles se dividem em brônquios secundários, terciários e, por fim, as ramificações menores, que são chamadas de bronquíolos. E todo esse é o caminho que o ar vai fazer até chegar na estrutura final dos pulmões, dos brônquios e dos bronquíolos, que são os alvéolos. Lá então, gente, no final dos alvéolos, no final dos bronquíolos, aqui no bronquíolo terminal, nós começamos a apresentar os sacos alveolares, que são como se fosse esse cacho de uva aqui, onde existem vários alvéolos. Nestes alvéolos, nós temos vários capilares sanguíneos, que é por onde o sangue vai passando para ser oxigenado, né? Para receber o oxigênio e para eliminar o gás carbônico. Então, nós temos os capilares venosos e os capilares arteriais. O pulmão recebe, os alvéolos recebem o sangue venoso, oxigenam e devolvem para os capilares arteriais o sangue rico em oxigênio, o sangue arterial. Muito bem, pessoal, nós já vimos a representação aí de todos os órgãos do sistema respiratório, né? Exceto os pulmões. Vamos ver um pouco sobre os pulmões. Os pulmões, eles se localizam aqui no mediastino, que é essa cavidade aqui na parte torácica. Logo abaixo nós temos o músculo diafragma, esse músculo aqui, que é o responsável pela expansão e pela contração dos pulmões. Nós temos 2 pulmões, um em cada lado do corpo. Do lado direito, ele é dividido em 3 lobos, lobo superior, médio e inferior. Do lado esquerdo, devido à presença do coração, ele é dividido em apenas 2 lobos, e ele ainda é menor do que o lado direito. Então, aqui nós temos lobo inferior e superior, divididos por fissuras. Então, o pulmão direito tem 2 fissuras e o pulmão esquerdo apenas uma fissura, certo? Muito bem, gente. Vamos ver aqui mais ou menos sobre as representações das vias aéreas superiores. Então, nós temos a cavidade nasal. Qual é a função da cavidade nasal? Aquecer, umidificar e filtrar o ar, para que ele entre para o trato respiratório já aquecido, umidificado e filtrado. É também o órgão responsável pela percepção de odores, né, por onde nós sentimos os cheiros. A faringe é este tubo de aproximadamente 15 centímetros de comprimento, começa próximo ao nariz e termina na laringe e no esôfago. Então, a faringe ela vai se dividir em laringe e esôfago. A laringe da parte respiratória e o esôfago da parte digestiva, né? Lembrando que a faringe ela é dividida nesses 2 sistemas aqui. A faringe se divide em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Também participa do sistema digestório, isso é importante a gente lembrar. Sua principal função é conduzir o ar e os alimentos.
o ar para o sistema respiratório e os alimentos para o sistema digestório. A laringe é uma estrutura triangular, constituída principalmente de cartilagens, músculos e ligamentos. Conduz o ar, produz os sons, através das cordas vocais e conecta a faringe até a traqueia. A laringe possui a epiglote, que é uma estrutura de muita importância, porque ela impede que qualquer substância que não seja o ar entre para o trato respiratório. Então, vai impedir que o alimento, que a água e que outras coisas que devem ir para o trato digestório acabem acidentalmente no trato respiratório. Quando nós engasgamos, é por conta dessa estrutura ter falhado na proteção do nosso trato respiratório. Então, imediatamente nós começamos a tossir para tirar esse alimento ou essa água que foi para a laringe, que passou pela laringe e foi para a traqueia, mas que não deveria estar lá. Então, esse reflexo da tosse é uma proteção para quando a epiglote falha no seu trabalho de impedir a entrada de substâncias para os pulmões. Bem, então aqui temos uma visão da laringe, E os órgãos das vias aéreas inferiores. A traqueia é um tubo cilíndrico e oco de aproximadamente 12 centímetros de comprimento, composto de 16 a 20 anéis de cartilagem que impedem o colapso das paredes. Nós já vimos lá a traqueia, Sua bifurcação origina os brônquios. Então, a traqueia, formada de 16 a 12 anéis de cartilagem, quando ela se bifurca, ela dá origem aos brônquios. Os brônquios do lado direito, os brônquios do lado esquerdo do pulmão. São responsáveis por fazer a conexão da traqueia com os pulmões, conduzindo o ar. Se ramificam e formam os bronquíolos. Então, os brônquios primários dão origem aos brônquios secundários, terciários, e por fim, nós temos aqui os bronquíolos, que são as ramificações menorzinhas da traqueia, brônquios, e por fim, bronquíolos. Os bronquíolos são as ramificações dos brônquios e dão origem aos alvéolos pulmonares. A função dos bronquíolos é transportar o ar até os alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares são estruturas que são formadas de pequenas bolsas muito delicadas e que ficam dentro dos pulmões. Sua função é a hematose, ou seja, a troca gasosa. Então, a hematose, que é a função principal dos pulmões, a hematose, que é a função principal dos pulmões, é a troca gasosa entre o ar ambiente e o sangue. Dessa forma, nós temos entrada de oxigênio, que é utilizado pelas células do corpo. Todas as células do corpo necessitam de oxigênio. E a saída de gás carbônico, que é o produto final das células após utilização do oxigênio. Então, a hematose é a troca gasosa entre o ar ambiente e o sangue. Dessa forma, entra o oxigênio, que vai ser utilizado pelas células para produzir energia, e sai o gás carbônico, que é o produto final das células após a utilização do oxigênio. É ali o lixo das células, depois que elas utilizaram o oxigênio, precisa ser eliminado para não ser tóxico ao corpo humano. Os pulmões, então, nós temos 2 pulmões, que são protegidos por 13 pares de costelas, pelo externo e na parte de trás pelas vértebras torácicas. Os pulmões, eles vão regular os níveis de dióxido de carbono, os níveis daquela substância que nós precisamos eliminar do nosso corpo. O pulmão direito, ele é maior que o pulmão esquerdo, sendo dividido em 3 lobos, superior, médio e inferior, por meio de 2 fissuras.
Já o pulmão esquerdo ele é menor, né, por conta da parte ocupada pelo coração, e ele vai ser dividido em dois lobos, superior e inferior, e vai ter só uma fissura. Nós já vimos isso na imagem. Os pulmões possuem uma consistência esponjosa, isso devido à quantidade de sacos alveolares presentes. Os pulmões eles têm formato semelhante a um cone e eles são separados aí pelo mediastino e são revestidos por uma membrana chamada pleura. Para que os pulmões consigam se expandir e se contrair sem machucar, né, sem encostar nas costelas, eles são protegidos por duas camadas chamadas de pleura. Nós temos a pleura visceral, que é a primeira camada que fica lá agarrada ao pulmão. Entre uma pleura e outra, nós temos um espaço chamado cavidade pleural. E, por fim, nós temos a pleura parietal, que fica na parte exterior, lá em contato com os músculos das costelas, tá, gente? Então, sobre as pleuras. As pleuras são membranas que envolvem e protegem os pulmões. E elas são pleura visceral, de víscera, né? Fica aderida aos pulmões. Entre uma e outra, nós temos a cavidade pleural, que é o espaço vazio entre as duas pleuras. E nós temos também a pleura parietal, que fica, né, na parte mais externa dos pulmões, aderida à cavidade torácica. Então, a pleura visceral é a mais interna, que fica agarrada aos pulmões. Entre uma e outra, nós temos a cavidade pleural e a pleura parietal, que vai ficar na parte externa, né, na parte aderida à cavidade torácica. Mediastino é como eu chamo o espaço existente entre os dois pulmões e pode ser anterior, posterior e médio. As pleuras, como nós já vimos, membrana de revestimento que tem a função de proteger os pulmões. É formada por dois folhetos, a pleura parietal, que é a pleura mais externa, e a pleura visceral, que é a pleura mais interna. A parietal está em contato direto com o diafragma e com a borda interna do tórax. E a pleura visceral ela vai revestir a superfície do pulmão. Então, é a pleura mais interna, correto? O diafragma, gente, um músculo bastante importante que nós temos. O diafragma é esse músculo que vai separar a cavidade abdominal da cavidade torácica. Então, aqui nós temos o diafragma, embaixo nós temos o abdômen e em cima nós temos a parte do tórax. Ele tem o formato de cúpula e desempenha um papel muito importante na respiração. O movimento de inspiração é realizado com auxílio do diafragma. O diafragma ele se contrai, abrindo espaço para que o ar entre nos pulmões. Já na expiração, o diafragma se relaxa, diminuindo o espaço nos pulmões e expulsando o ar para fora do corpo. Então, gente, o diafragma é um músculo de extrema importância, porque ele é responsável pela respiração, né? Então, é um músculo que tem bastante importância para a gente. Bem, já falamos um pouco sobre o sistema, sua anatomia e fisiologia. Vamos, então, falar sobre as patologias relacionadas ao sistema respiratório. O que nós temos de principais doenças relacionadas ao sistema respiratório. Vamos começar? A asma, gente. A asma é uma doença inflamatória, crônica, do trato respiratório inferior. Clinicamente, ela vai se caracterizar pelo aumento da sensibilidade das vias aéreas a vários estímulos, como poeira, pólen, alguns remédios e etc., resultando numa obstrução do fluxo aéreo. Então, aqui nós temos um brônquio, né, um tubo brônquico normal, ele é aberto justamente para permitir a passagem do ar. Nos casos de asma, esse tubo brônquico ele se contrai, causando essa situação aqui, ó.
Portanto, nós teremos dificuldade na passagem do ar, já que o tubo brônquico está comprimido. Dessa forma, nós teremos uma dificuldade na passagem do ar para chegar até os alvéolos e ser feita a troca gasosa. O paciente convive com períodos assintomáticos e as crises agudas de asma, que podem durar minutos, horas ou dias. Qual é a causa? Qual é a etiologia da asma? É uma doença complexa, multifatorial, então pode envolver vários fatores como endógenos e exógenos. Endógenos, fatores que nós temos dentro do corpo, e exógenos, fatores fora do corpo. Endógenos, por exemplo, predisposição genética ou a atopia, que é uma tendência genética para adquirir doenças alérgicas. Causas da asma, por exemplo, nós podemos ter animais de estimação, alguns alimentos ou bebidas podem desencadear crises, infecções respiratórias, fatores genéticos, o fumo, substâncias poluentes do ar, produtos químicos ou perfumes, poeira, algumas medicações e até mesmo o estresse pode desencadear crises de asma. Fatores exógenos que podem desencadear as crises: pólen, mofo, ácaros, fumaça de cigarro, poluentes do ar, gases químicos, inseticidas, poeiras e até mesmo alguns alimentos como leite e ovos em pessoas que têm alergia a esses tipos de alimento. Quais são os seus sinais e sintomas da asma, gente? Fatores externos como resfriados e gripes, estresse emocional e a prática de exercícios vigorosos podem agravar os sintomas, que são sibilos ou chiados no pulmão, que é um som agudo que indica para a gente que a passagem de ar está comprometida. Dispneia, que é a falta de ar, né, gente? Dispneia, dificuldade ou dor ao respirar. Taquipneia maior que 24 incursões respiratórias por minuto. Taquipneia, aumento da frequência respiratória. Tosse e a expiração prolongada. Já que o ar tem dificuldade para sair, demora mais para a gente conseguir eliminar todo o ar que está dentro dos pulmões. E a crise asmática? Nos momentos em que a asma pode causar mais danos e que é uma situação emergencial, que a pessoa precisa procurar um pronto-socorro. Ela pode ter uma taquicardia maior que 120 batimentos por minuto. Taquicardia, aumento da frequência cardíaca. Taquipneia, maior que 30 incursões respiratórias por minuto. Já vimos que a taquipneia é aumento da frequência respiratória. Uma dispneia importante, tiragem intercostal, uso de musculatura acessória e o batimento da aleta do nariz, da asa nasal. Vamos ver o que é aqui, ó, tiragem intercostal? Vamos olhar aqui nesse senhor, ó, nós temos a tiragem intercostal. O que é isso? A pessoa, devido à falta de oxigenação, ela vai começar a utilizar os músculos acessórios, que são os músculos intercostais, na tentativa de melhorar a expansão pulmonar. E aí nós vamos perceber aqui, ó, que as costelas elas vão começar a aparecer. Isso porque eu estou usando esses músculos entre as costelas para melhorar a expansibilidade do pulmão. Outro sinal também de que pode existir uma dificuldade de expansibilidade pulmonar é a retração de fúrcula, que é este buraquinho que vai ficar aqui debaixo do pomo de Adão que nós temos. A retração de fúrcula, ela vai também indicar o uso de musculatura acessória. Isso quer dizer que o pulmão está tentando se expandir o máximo possível para diminuir a falta do oxigênio que está acontecendo. E por fim, temos também batimentos da asa de nariz. Narina normal, né, e as narinas dilatadas. Então, a gente vai ver que a pessoa ela vai tentar compensar a falta de oxigênio abrindo mais as narinas. Isso é uma coisa que a gente faz inconscientemente. Então, nós vamos ver o batimento da asa do nariz. Em todos os movimentos respiratórios, existe essa dilatação das narinas na tentativa de melhorar a oxigenação que não está adequada devido à asma. Então, nós temos aqui a crise asmática, que é uma situação de emergência, gente.
nós temos risco de vida numa crise asmática. É preciso ser feito imediatamente alguma coisa para corrigir, né, essa obstrução aqui dos brônquios, podendo levar até a morte se não for corrigida de forma correta e em tempo hábil. Então, também temos a retração de fúrcula, redução ou desaparecimento do murmúrio vesicular, que é o barulho que o ar faz quando entra nos brônquios, cianose, que é a coloração arroxeada em boca ou na ponta dos dedos da mão e do pé, e rebaixamento do nível de consciência. A pessoa vai começar a ficar rebaixada devido à falta do oxigênio no cérebro. Tratamentos para asma. Nós devemos reduzir a exposição ao fator que desencadeou. Então, se for pólen, reduzir a exposição a pólen, evitar contato aí com as flores, por exemplo. E usar os medicamentos como os corticoides inalatórios, que são as bombinhas, que são associadas a medicações de alívio desse efeito do broncodilatador, que é aumentar aí a circunferência dos brônquios, fazendo com que o ar entre melhor, como, por exemplo, o salbutamol e o ipatrópio ou o fenoterol, que relaxa a musculatura dos brônquios e dos vasos. Isso fazendo com que volte, né? Nós temos aqui um brônquio relaxado, aí nós temos aqui um brônquio, né, de pessoas que têm asma, aquela parede já é mais espessa e inflamada, e durante uma crise em que esse brônquio ele se fecha. As medicações, elas são para aumentar esse diâmetro aqui. Então, é para a gente sair disso aqui para isso aqui, possibilitando que o ar volte a passar corretamente pelos brônquios e chegar até os alvéolos. E os cuidados de enfermagem com esses pacientes em quadros asmáticos? Aferir sinais vitais com uma frequência aí de 2 horas, prestando atenção para a saturação de oxigênio. Uma saturação baixa pode indicar sofrimento aí da parte pulmonar. Orientar o paciente como que ele utiliza os dispositivos inalatórios. Muito importante, gente, o paciente não sabe, às vezes, utilizar os seus remédios corretamente. Então, nós temos que orientá-lo como que ele vai manipular esses dispositivos inalatórios para que ele não cometa erros e que o tratamento seja eficaz. Alertar sobre os fatores que podem desencadear a asma e explicar como que o paciente tem que identificar que não está melhorando e o momento de buscar apoio médico, ou seja, alertar para sinais de alarme. Caso sinais de alarme, procurar o pronto-socorro. Orientar o paciente para reconhecer os efeitos colaterais dos remédios, como palpitações cardíacas, aumento da frequência cardíaca, pressão mais baixa, insônia, náuseas e vômitos que podem ser decorrentes do uso da medicação para a correção da asma. Muito bem, gente. E a bronquite? O que é, então, a bronquite? Nós já vimos que ite é um sufixo que é colocado no final da frase, né? No final da palavra. Isso significa sufixo, que significa inflamação. Então, se nós temos bronquite, é uma inflamação dos brônquios. Bronquiolite, então vai ser a inflamação dos bronquíolos. Ite, sempre que eu ver esse sufixo ite, eu estou dizendo inflamação. Na bronquite, então, eu tenho uma inflamação dos brônquios, geralmente vai ser associada a um processo infeccioso, ou um vírus ou uma bactéria que causa essa inflamação dos brônquios. Pode ser agudo ou uma situação crônica. A bronquite aguda ela vai durar em média de 10 a 20 dias e está associada a infecções virais das vias aéreas superiores. Então, a bronquite viral ela é mais aguda, né, e geralmente vai estar associada a uma infecção viral. A bronquite crônica
é uma das doenças que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Isso quer dizer uma doença arrastada, né, que já dura por meses ou anos, e uma doença já sem cura. É um processo inflamatório crônico dos brônquios, geralmente é secundário ao uso excessivo de tabaco ou algum processo alérgico, chamada bronquite asmática. Também é chamada de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, nós temos essa doença pulmonar. Uma das doenças pulmonares obstrutivas crônicas é a bronquite crônica. Os sinais e sintomas. As manifestações clínicas para o paciente que apresente bronquite são tosse, acompanhada de catarro com muco ou limpo purulento, que é o muco amarelado, indisposição, febre, dispneia, né, a falta de ar, fadiga, e podemos auscultar sibilos ou roncos na ausculta pulmonar. Outros sinais, por exemplo, que acontecem na bronquite crônica, nós temos inchaço nos tornozelos, pés e pernas, cianose, que é a roxidão, por exemplo, esse lábio aqui cianótico. Essa coloração mais arroxeada, ela vai indicar a falta do oxigênio. Infecções respiratórias frequentes, como resfriados ou gripe. A pessoa que possui bronquite crônica, ela tem mais predisposição para desenvolver, né, sintomas respiratórios, como resfriados ou gripes. Complicações que podem decorrer da bronquite, gente. Então, na bronquite, nós temos aqui os brônquios, eles vão estar mais fechados, né, e com muco. Quando nós temos inflamação, acontece a produção de muco pelo corpo para eliminar aqueles micro-organismos. Então, além dela estar mais fechada, o espaço que deveria estar sendo preenchido com ar está sendo preenchido pelo muco criado pelo organismo para responder àquela inflamação. Tanto a bronquite aguda quanto a crônica podem causar pneumonia. Se um paciente sofre de bronquite crônica, é mais provável que ele tenha infecções respiratórias recorrentes, crises de chiado, que é o broncoespasmo, quando os brônquios eles se fecham, enfisema pulmonar, que é uma outra doença obstrutiva crônica, também pode ocorrer devido a muito tempo de bronquite crônica. Insuficiência cardíaca, principalmente do lado direito do coração, e a hipertensão pulmonar. Quando existe a hipertensão pulmonar, existe uma dificuldade do sangue sair do ventrículo direito até o pulmão. Então, a hipertensão pulmonar é uma situação que causa dificuldade do coração em mandar o sangue até os pulmões, né? Já que nós temos uma pressão muito alta dentro do pulmão, o coração precisa fazer mais força para que o sangue chegue aos pulmões. E já que o coração precisa fazer mais força, isso pode estar associado a uma insuficiência cardíaca do lado direito do coração. Nós já falamos sobre insuficiência cardíaca nas aulas anteriores, né? O tratamento, então, para bronquite. Vamos usar os broncodilatadores, que são medicações que promovem a dilatação desses brônquios, para que eles voltem dessa situação para essa. Vai dilatar, aqui ele está contraído e vai causar a dilatação desses brônquios. Uso de antibióticos, se for relacionado a alguma infecção bacteriana. Aumento da ingestão de líquidos. Agentes que são mucolíticos ou fluidificantes, que vão diminuir a viscosidade desse catarro, para que seja mais fácil de ser eliminado. Quanto mais líquido está esse catarro, mais fácil dele ser eliminado pela tosse. Se necessário, vai ser indicado a oxigenoterapia, inclusive domiciliar. Uso de corticoides, que são anti-inflamatórios, que são usados para controlar essa inflamação dos brônquios, diminuindo a inflamação dos mesmos. E uso de vapor, para ajudar a soltar o catarro e para aliviar os sintomas desagradáveis da bronquite. Cuidados de enfermagem, gente.
aferir e monitorar os sinais vitais frequentemente, administrar medicamentos conforme a prescrição médica, como os broncodilatadores, os corticoides e os antibióticos. Orientar o paciente sobre uma ingesta nutricional adequada, a terapia medicamentosa, como que ele faz uso dos medicamentos dele, e uma ingesta hídrica adequada. Então, devemos orientar, né, sobre a parte de nutrição e de hidratação adequada para esses pacientes. Além disso, em relação à oxigenoterapia, nós temos que manter o volume prescrito pelo médico, não aumentar acima do que está prescrito. Trocar o catéter nasal conforme a rotina, que no caso seria este catéterzinho nasal que geralmente é utilizado, que é o catéter de óculos. Manter as narinas limpas. Muito bem. A próxima patologia, nós estamos começar agora a falar sobre a pneumonia. Pneumonia é uma infecção que causa a inflamação dos alvéolos pulmonares. Pode ser uma pneumonia relacionada a algum agente infeccioso, como bactérias, protozoários ou fungos. Em alguns casos, nós temos uma pneumonia alérgica, tá? Mas a grande maioria aí vão ser as pneumonias causadas pela invasão de algum tipo de bicho aqui nos alvéolos. Aqui nós temos algumas bactérias, por exemplo, que invadiram os alvéolos e causam a pneumonia. Quais são os tipos de pneumonia, gente? Pneumonia adquirida na comunidade, que vai acontecer na comunidade, ou seja, em casa. É uma pneumonia que a pessoa adquiriu em algum ambiente da sua casa, ou na sua escola, ou no seu trabalho, enfim. Pneumonia relacionada aos cuidados de saúde. Acontece com um paciente que não está hospitalizado, mas que está em cuidado domiciliar. Então, ele adquiriu pneumonia devido a uma traqueostomia, devido a uma aspiração feita de forma incorreta, mas esse paciente ele não está internado, ele está em cuidados domiciliares. Adquirida no hospital, vai ocorrer quando o paciente não tem nenhum sintoma de pneumonia no momento da admissão, e apenas depois de 48 horas da entrada no hospital, ele começa a desenvolver os sintomas. E a pneumonia adquirida por ventilação mecânica, quando a pessoa precisa de um tubo, ou um tubo endotraqueal, né, que é um tubo pela boca, ou uma traqueostomia, pode ser que este dispositivo facilite a entrada de bactérias, causando aí o que nós chamamos de pneumonia associada à ventilação mecânica. E ela vai começar a partir de 48 horas da intubação do paciente e do uso da ventilação mecânica. Então, é bem comum que a pneumonia, que é a infecção aí dos pulmões, a infecção dos alvéolos, ela acontece quando a pessoa se interna. Então, ou as bactérias, ou os vírus, os fungos, os protozoários do ambiente hospitalar, eles causam bastante pneumonia nos pacientes que estão internados para se cuidar de alguma outra doença. Quais vão ser os sinais e sintomas aí da pneumonia? Febre alta, tosse com catarro e o escarro purulento, né? O tosse com pus, né? Com o catarro amarelado ou esverdeado. Taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória. Dor pleurítica, dor na região das pleuras. Então, vai ser uma dor torácica que piora quando a pessoa respira. Dor de cabeça, dificuldade de respirar ao se deitar e a falta de apetite podem estar relacionadas à pneumonia. Complicações. Um quadro de pneumonia pode causar complicações sérias, como, por exemplo, a sepse, que pode gerar um choque séptico. Então, nós temos aí choque séptico, insuficiência respiratória grave, derrame pleural. O que é o derrame pleural? Nós já vimos sobre as pleuras, correto? Derrame pleural, que vai ser o acúmulo de líquido na cavidade pleural. Lembra aqui que nós vimos que nós temos as pleuras visceral, pleura parietal. Entre uma e outra, nós temos a cavidade pleural. Quando ocorre o acúmulo de líquido nessa cavidade, nós damos o nome aí de derrame pleural. Pode ser ocasionado devido à inflamação aí dos pulmões, que o corpo gera líquido para se defender dessa inflamação
e esse líquido ele fica acumulado aí na cavidade pleural entre as duas pleuras, parietal e visceral. Empiema, que é a presença aí de pus na cavidade pleural. Lesão pulmonar grave, como na angústia respiratória aguda, SARA, síndrome da angústia respiratória aguda, que é a dificuldade dos pulmões de oxigenar o corpo. Tratamento e prevenção, gente. Tratamos a pneumonia de acordo com o agente causador. Se for uma pneumonia bacteriana, é necessário o uso dos antibióticos para tratar. Se for uma pneumonia viral, aí nós vamos fazer, mais a parte sintomática. Oxigênio, repouso, hidratação, uso de medicamentos antihistamínicos que diminuem a resposta inflamatória e antitérmicos para diminuir a febre. Não adianta eu tratar pneumonia viral com antibiótico. Antibiótico não vai resolver o problema da pneumonia viral. Tratamento e prevenção ainda, nós temos oxigenoterapia nos casos de insuficiência respiratória leve, fluidificar as secreções, ou com a hidratação, ou com o uso de fluidificantes, como Fluimicil, por exemplo, a acetilcisteína, que vai fazer com que esse muco ele fique mais ralo e, portanto, seja mais fácil de eliminá-lo do corpo. Medicamentos broncodilatadores, que nós sabemos que aumentam, né? Como nós vimos aqui, aumentam o diâmetro dos brônquios. Voltando. E a prevenção acontece a partir da vacinação. Então, nós temos aqui vacinas. A pneumo 10, 13 e 23, que protegem contra 10, 13 e 23 tipos de bactérias causadoras de pneumonia, certo? Assim como a vacina pentavalente, também que protege contra o Haemophilus influenza, que é um vírus que causa, uma bactéria que causa bastante pneumonia. E os cuidados de enfermagem nos casos de pacientes com pneumonia? Observar e comunicar o tipo de tosse. É uma tosse seca? Tem expectoração? É uma tosse persistente ou ela é intermitente? Começa, melhora, depois retorna? Como que é as características dessa tosse? Observar e comunicar imediatamente o médico em caso de hemoptise. O que é hemoptise? Tosse com sangue. Tosse com sangue, comunicar imediatamente o médico ou a enfermeira ou enfermeiro responsável. A hemoptise é um sinal de complicação grave dessa pneumonia, desse problema respiratório, certo? Medicar conforme a prescrição médica, com broncodilatadores, antibióticos, antitérmicos e os analgésicos. Atentar e comunicar ao médico ou ao enfermeiro sinais de sepse, sinais de choque séptico, como queda da temperatura abaixo do normal, hipotensão, diminuição da pressão e diminuição dos níveis de consciência, entre outros. Então, um dos cuidados muito importantes para pacientes que é observar sinais de choque, tá? Sinais de sepse e comunicar imediatamente o médico ou enfermeiro em caso de sinais como hipotensão, taquicardia, rebaixamento do nível de consciência, comunicar imediatamente o médico responsável por esse paciente em caso de sintomas desses que nós estamos falando aqui, que podem ser sinais de choque ou de sepse. Beleza, gente. A próxima doença que nós vamos abordar, o enfisema pulmonar. É uma doença obstrutiva, doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma das DPO6.
É uma patologia degenerativa que aumenta as células de produção de muco no pulmão, levando a uma inflamação crônica nos pulmões. Com isso, acontece uma alteração da estrutura dos bronquíolos terminais, o acínio. Então, o enfisema pulmonar, ele vai afetar diretamente os bronquíolos e os alvéolos. O que acontece na enfisema pulmonar, gente? Nós temos a perda da elasticidade dos pulmões. Esse é um alvéolo normal, ele é bastante elástico, o que permite que o ar entre sem dificuldade. No enfisema pulmonar, os alvéolos eles vão, se aproximando, as paredes vão ficando mais finas, e com isso ele perde a elasticidade dessas estruturas funcionais dos pulmões, chamadas de alvéolos. Pode ocorrer pela dilatação dos espaços aéreos ou pela destruição da parede dos alvéolos. Causa a perda da elasticidade dos pulmões, a principal causa é o tabagismo. Alguns fatores de poluição e a genética também podem estar relacionados ao surgimento aí do enfisema, tá, gente? Então, no enfisema pulmonar, perde-se uma das principais características dos pulmões, que é a elasticidade. Com a elasticidade, permite-se a entrada de ar nos pulmões. No caso da enfisema, os pulmões eles perdem a elasticidade, o que dificulta a entrada aí do ar nos alvéolos. Sinais e sintomas da enfisema: tosse com uma grande quantidade de catarro, dispneia, falta de ar, dor ou dificuldade ao respirar, chiado no peito constante, perda do peso sem motivo aparente, perda de peso e a respiração ofegante. São aquelas pessoas que vão ter dificuldades respiratórias. Aos mínimos esforços, ela vai estar com falta de ar, vai estar demonstrando que ela está com uma respiração dificultosa. Mais sinais e sintomas. A pessoa pode sentir uma sensação de sufocamento. A doença ela causa deformidade nas unhas, que são causadas pela baixa concentração de oxigênio na periferia. Então, lá nas unhas, tem pouco oxigênio chegando, o que vai mudar aí o formato das unhas. Vai causar o que a gente chama de baqueteamento de digitais. Então, pessoal, essa aqui é uma imagem de uma unha normal. Entre elas, nós temos uma depressão aqui, ó, entre a unha e o dedo. Essa aqui é uma unha normal, tá? Nas pessoas que possuem alguns problemas respiratórios ou cardíacos, devido à falta de oxigênio, nós temos essa situação que é chamada de baqueteamento de digitais. Isso quer dizer que os dedos vão ficar parecendo com baquetas, de tocar bateria. Isso ocorre devido à falta de oxigênio aqui na periferia, nos dedos. Olha aqui mais uma imagem do baqueteamento de digitais. O dedo ele perde essa depressão, essa voltinha que tem entre o dedo e a unha, Então fica como se fossem baquetas mesmo de tocar bateria, por isso que é chamado de baqueteamento de digitais. Bem, então a deformidade nas unhas, causada pela falta de oxigênio, e a letargia, que é o cansaço, a pessoa fica rebaixada, já não está mais tão consciente, mas tão acordada. O tratamento. O enfisema pulmonar não tem cura, então vai ser realizado o tratamento com broncodilatadores, isso para melhorar os sintomas. Broncodilatadores de longa ação, corticoides inalatórios, uso de oxigênio e terapias para reabilitação do pulmão. Interromper o tabagismo, gente, e evitar a exposição a poluentes são condutas importantes que podem ser tomadas para diminuir aí a progressão do enfisema. Apesar de ser uma doença que não tem cura, é importante realizar os cuidados para evitar que a doença se espalhe, para evitar a piora, a progressão dessa doença. E os cuidados de enfermagem com pacientes com enfisema pulmonar? Manter o decúbito elevado, esse paciente ele não vai conseguir ficar deitado em posição zero, decúbito zero por muito tempo. Então, o decúbito dele sempre elevado. Instalar o oxigênio conforme necessidade, conforme prescrição do médico. Administrar os medicamentos prescritos, como os broncodilatadores, e avaliar os possíveis efeitos colaterais. Sabemos que todo remédio pode ter seu efeito colateral.
Então, é importante sabermos avaliar, né, se aquela ação, se aquele efeito que o paciente está sentindo é um efeito colateral da medicação que ele está fazendo uso. Observar a ocorrência de sonolência, inquietação, agressividade, cefaleia, vertigem ou desmaios. Esses são sinais de sofrimento do cérebro por falta de oxigênio. Orientar e cuidar para que as vias aéreas fiquem permeáveis, a fim de melhorar aí a ventilação desse paciente. Certo, gente? Então, para a gente resumir aqui, ó, o alvéolo saudável, né, ele é formado por vários alvéolos. Na enfisema, existe aí a destruição da parede desses alvéolos. Então, eles se tornam como se fossem quase um alvéolo só. Olha o que está acontecendo aqui. Eles passam a se unir e, dessa forma, eles perdem a elasticidade e a força que eles precisam para expulsar o ar, dificultando a respiração. Muito bem. Vamos falar agora sobre o edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão é uma doença que é caracterizada pelo acúmulo de líquidos nos alvéolos pulmonares, resultando em hipoxemia. O que é hipoxemia, gente? Vamos lá. Hipoxemia é a diminuição do oxigênio no sangue, certo? Este aumento do líquido no pulmão ultrapassa a capacidade dos vasos linfáticos de drenar. Então, nós temos aqui um acúmulo de líquido nos tecidos e nos alvéolos pulmonares. Gente, é importante a gente lembrar que no pulmão deve existir ar, tá? Não pode ter sangue dentro dos alvéolos, tá? No pulmão, vou até pôr aqui, ó, dentro dos alvéolos. Não pode ter sangue, não pode ter alimentos, não pode ter pus, não pode ter muco, certo? Excesso de líquidos, porque tudo isso vai atrapalhar aí o funcionamento dos alvéolos pulmonares. No caso do edema agudo, nós temos aqui um capilar normal, né? Um alvéolo normal, onde nós temos ar aqui dentro. No edema agudo, vai acontecer um acúmulo de fluidos, um acúmulo de líquidos aqui nesses sacos de ar, o que vai dificultar aí a respiração. O edema agudo, então, ele vai comprometer o processo de oxigenação do sangue, né? Já que o sangue está, né, os alvéolos estão cheios de líquido, vai haver o comprometimento desse processo de oxigenação do sangue. A troca de gases vai ficar comprometida devido à congestão pulmonar. Se o pulmão está cheio de líquido, gente, vai haver um comprometimento da absorção de oxigênio. Isso aí é óbvio a gente conseguir perceber que tem que estar dentro do alvéolo é o ar. Se o que está dentro do alvéolo é a água, é líquido, vai haver dificuldade de absorção desse oxigênio aí. Com isso, vai acontecer um aumento do trabalho respiratório, o corpo vai aumentar a frequência respiratória na tentativa de compensar aí essa falta de oxigênio. É uma situação emergencial, gente. Emergência. O edema agudo de pulmão é uma emergência, tá? Precisa ser imediatamente encaminhado a um pronto-socorro para ser manejado. Tipos de edema agudo. Nós podemos ter o edema agudo cardiogênico, né, que é causado devido a algum problema cardíaco, e o não cardiogênico, que é causado por aumento da permeabilidade capilar. Algumas causas de edema agudo. O infarto, caso o infarto tenha um comprometimento grave da função ventrículo esquerdo, pode causar um aumento do acúmulo de líquidos no pulmão, gente. Uma crise hipertensiva, uma crise de pressão muito alta também pode causar esse excesso aí de líquido no pulmão. Endocardite, inflamação. Endocardite, a inflamação do endocárdio, que é a parte interna do músculo cardíaco. E uma disfunção da válvula aórtica também podem estar relacionados aí ao surgimento de edema agudo de pulmão. E o não carcinogênico?
Pode acontecer devido a uma SARA, né, síndrome de angústia respiratória aguda, ou alguma lesão pulmonar aguda. Edema pulmonar neurogênico, por trauma, por convulsão ou por alguma hemorragia dentro do cérebro. E assim como o afogamento, né, gente? Quando a pessoa se afoga, também vai acontecer esse acúmulo de líquido aí. Então, também vai acontecer um edema agudo no caso de afogamento. Overdose de heroína pode causar. Intoxicação por salicilatos, como, por exemplo, o ácido acetil salicílico, que é o AS. Uma embolia pulmonar pode causar. Inalação de fumaça e o afogamento. Sinais e sintomas, gente. Esses sinais e sintomas vão ser mais comuns quando nós temos um edema agudo relacionado ao coração, né? A ortopneia. O que é a ortopneia? Vamos entender? Ortopneia é uma forma de falta de ar, de espineia muito intensa, na qual o doente não consegue deitar-se, tendo de permanecer sentado ou de pé. Então, a ortopneia é a dispneia que ocorre devido decúbito dorsal, né? Decúbito zero. A pessoa, resumindo, a pessoa não consegue manter-se deitada. Ela vai apresentar bastante falta de ar se ela estiver deitada. Isso vai fazer com que a pessoa permaneça sentada ou de pé, até para dormir, né? Até para dormir, a pessoa vai precisar dormir sentada ou com vários travesseiros, para que ela fique com o tórax, né, mais elevado possível. Isso eu vou chamar aí de ortopneia. Turgência de jugular. O que vai ser a turgência de jugular, gente? Acúmulo de líquido aí na veia jugular. E nós vamos conseguir visualizar muito bem aí olhando para o pescoço do paciente. Olhem aqui uma representação, né, uma foto de uma turgência de jugular. Distensão da veia jugular. Então, nós vamos ver a veia jugular aqui aumentada pelo pescoço, nós conseguimos ver bem. E isso pode ser sinal de que o sangue está com dificuldade de passar para o pulmão, né, que existe uma certa congestão na parte pulmonar, na parte cardíaca e na parte pulmonar. Vai causar também uma dispneia intensa, palidez devido à falta de oxigenação e sudorese, né, um suor frio e contínuo na pessoa. Edema de membros inferiores também podem estar associados aí a esse edema agudo cardiogênico. Sinais e sintomas, gente. Uso de musculatura acessória, aí nós vamos ter tudo que a gente aprendeu na doença de trás. Turgência de jugular, nós vamos ter tiragem intercostal, batimento da asa de nariz, retração de fúrcula. Edema dos membros inferiores, cianose nos dedos e nos lábios e elevações da pressão arterial. A ausculta cardíaca ela pode ficar prejudicada aí pela respiração que vai estar muito ruidosa. Sensação de afogamento e um sinal bem comum, né, nos pacientes com edema agudo é a expectoração rosa espumosa associada aos demais sintomas. Então a pessoa vai estar tossindo e vai estar saindo uma espuma rósea nessa tosse. Isso é um sinal bem característico da presença de edema agudo de pulmão, gente. O diagnóstico é feito em duas etapas distintas. A primeira vai ser o diagnóstico clínico, né, com o médico iniciando já imediatamente as medidas terapêuticas para estabilizar o quadro clínico. Não dá para a gente aguardar sair o resultado de algum exame para começar a manejar esse paciente, porque senão ele vai a óbito. O edema agudo de pulmão é uma situação emergencial. Então, inicialmente, o médico vai fazer a anamnese, né, a entrevista, e o exame físico, ele já vai começar com o tratamento antes da gente determinar a causa. Depois que já estiver estabilizado, nós vamos começar a identificar a causa desse edema agudo. O que está acontecendo? É algum problema cardíaco? É algum problema pulmonar?
É a pressão que está muito alta, mas primeiro a gente vai estabilizar o quadro. Nós vamos diminuir o edema antes de começar a pensar na causa, né? Antes de começar a fazer os exames para tentar identificar qual é a causa dessa descompensação pulmonar. Para nós descobrirmos, nós vamos usar exames laboratoriais, raio-x e tomografia de tórax, ou um eletro e ecocardiograma para determinar se é um problema cardíaco que está causando um edema agudo. Qual é o tratamento, gente? Imediatamente, oxigenoterapia, seja por uma máscara de pressão positiva, né? Essa máscara aqui que está nesse paciente, ela vai causar uma pressão empurrando o sangue para dentro dos pulmões. Perdão, empurrando o ar para dentro dos pulmões. Então, nós podemos utilizar essa pressão positiva aqui, ó, com esse tipo de máscara, para nós garantirmos aí uma melhora da oxigenação nos pacientes em edema agudo. No caso de pessoas mais graves, nós podemos até necessitar da intubação, né, na ventilação mecânica, para diminuir aí o esforço respiratório dessa pessoa. Vão ser administrados vasodilatadores, que vão dilatar aí, né, os vasos dos pulmões, melhorando a oxigenação, e os diuréticos, que vão ser utilizados para diminuir o volume de sangue, o volume de líquidos que estão contidos nos pulmões. Cuidados de enfermagem, gente, para pacientes com edema agudo de pulmão. Manter o paciente sentado quando ele estiver consciente, com os membros inferiores fletidos, dobrados, a fim de reduzir o retorno venoso. Quanto menos sangue for para o pulmão, melhor para esse paciente. Nós vamos manter ele sentado com as pernas para baixo ou com as pernas dobradas para diminuir a quantidade de sangue que vem das pernas para o pulmão. Abertura de vias aéreas quando ele estiver inconsciente, então pode ser necessária intubação. Monitorar, ele vai ser colocado num monitor cardíaco, lembrando que o edema agudo é uma emergência clínica, né, gente? Então, ele vai ter que ser colocado no monitor cardíaco. Oxigenação, se for necessário, puncionar um acesso venoso periférico, mas não é qualquer acesso venoso periférico. Nós vamos precisar aí, ó, de um acesso venoso calibroso. Então, vamos precisar aí de um 20, de um 18, né? De um acesso calibroso para que nós tenhamos acesso rápido para fazer as medicações necessárias. Realizar o balanço hídrico rigoroso desse paciente. O que vai ser o balanço hídrico, gente? Nós vamos avaliar o que entra e o que sai de medicamento. Por exemplo, fiz um medicamento, vou colocar lá, entrou 100 ml de soro. O paciente fez xixi, saiu 500 ml de urina. Então, nós vamos fazer esse balanço hídrico do que entra e do que sai rigoroso. E administrar a medicação prescrita pelo médico. É muito importante, gente, que esse paciente seja monitorado durante o tratamento, porque é um caso de emergência que pode levar ao óbito se o paciente não estiver corretamente manejado. E por último, nós vamos relembrar aí da embolia pulmonar. Nós já falamos um pouco, né, quando falamos de distúrbios tromboembólicos, mas só para a gente relembrar um pouco. A embolia pulmonar ela acontece pela formação de um trombo ou um coágulo no sistema venoso profundo, geralmente nas veias profundas da perna. Esse coágulo ele se desprende e ele vai ser levado pela circulação até a artéria pulmonar ou alguns de seus ramos, causando a obstrução aqui, ó, dessa região. O que vai acontecer? A falta de oxigenação nesta parte do pulmão, que vai levar ao óbito aqui, à morte desse tecido pulmonar que está sem oxigênio. Fatores de risco aí que podem desencadear uma embolia pulmonar. Algum trauma, algum acidente, imobilização, uma pessoa que está muito tempo acamada, depois de uma cirurgia, por exemplo, insuficiência cardíaca, história de trombose prévia. Doença pulmonar obstrutiva crônica pode ser fator de risco, infarto, paralisia de membros inferiores, então pessoas que ficam na cadeira de rodas, né, que não conseguem movimentar os membros inferiores, a obesidade e o parto e pós-parto também são fatores de risco para desenvolvimento da embolia pulmonar. Sinais e sintomas, gente. Dor torácica é um dos sintomas da embolia pulmonar. Dispneia, falta de ar, dor no tórax, são sintomas frequentes.
A dor torácica do tipo pleurítica tem relação com os êmbolos que obstruem a região inferior dos pulmões. Essa dor torácica pleurítica vai ser aquela dor que o paciente vai relatar que tem dor no peito quando respira. Quando eu puxo o ar, me dá dor no peito. Pode causar um infarto ou uma hemorragia no pulmão. O infarto é a morte das células do pulmão, gente. Assim como o infarto do coração é a morte das células do coração, o infarto pulmonar, a morte das células do pulmão. O tratamento vai ser feito com oxigênio, via intravenosa, com o uso de medicamentos que dissolvem os coágulos. Então, nós temos um coágulo aqui, né, obstruindo. Vão ser feitos medicamentos que vão chegar até aqui e vão dissolver esse coágulo, possibilitando com que o sangue volte a circular nessa área aqui do pulmão. Voltando. Via oral, com o uso de anticoagulantes, impedindo a formação de novos coágulos. E, né, para casos confirmados aí de embolia pulmonar. A heparina é um dos anticoagulantes que a gente mais usa aí em ambiente hospitalar, tanto para a prevenção quanto para o tratamento de situações de tromboembolias, né, situações de coágulos ou de trombos que acometem pulmão, coração, cérebro, enfim. A heparina é um anticoagulante bastante utilizado em ambiente hospitalar. A embolectomia é indicada para uma embolia pulmonar maciça. Né? Se for um coágulo grande, que pegou uma parte muito grande do pulmão, ela vai levar a muito risco de óbito. Então, pode acontecer aí a embolectomia, que é a utilização de um catéter que vai até o pulmão e retira esse trombo. Tá? Assim como a trombólise também, que é uma medicação que é utilizada na tentativa aí de dissolver esse trombo. Muito bem, gente. Por hoje é só. Né? Vamos estudar para a prova e pensar bastante aí quais são os nossos cuidados de enfermagem, quais são os cuidados que temos que ter aí com esses pacientes com problemas respiratórios. Tá bom, gente? Um grande abraço, até a próxima aula.